Olá, estamos aqui em mais um vídeo da lição da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, coloque também comentários, sugestões e não deixe de assistir o vídeo até o final. Eu estarei compartilhando os slides nesse momento. Hoje estaremos estudando sobre a bênção de Abraão chegando a todos por intermédio de Jesus Cristo. O texto áureo nos diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. É a declaração que nós temos lá em Gálatas 3:9. Verdade aplicada. Nosso passado não define o nosso futuro quando Deus intervém em nossa história. Os textos de referência nós encontramos em Gênesis no capítulo 12, que é o momento crucial dentro do livro de Gênesis, a ponto de um famoso livro, o Fator Melquisedeque, ele nos mostrar que aqui começa de fato o livro de Gênesis. Então, versículos 1 e 2, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículos 3 e 4. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou clãs da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Motivo de oração: ore para ter fé e confiar nas promessas de Deus garantidas em Cristo. Introdução: o chamado de Abraão aparece no início da história bíblica, em Gênesis, no capítulo 12. As antigas promessas de Deus feitas a ele, atravessam a história, se cumprem em Cristo e abençoam hoje todo aquele que nele crê, como nós vemos lá em Gálatas. Gálatas, juntamente com a carta aos Romanos, são importantes cartas de Paulo que explicam o papel de Abraão dentro do chamado plano da salvação. Ponto de partida: as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Aqui no primeiro tópico, falando do chamado de Abraão, a resposta de fé de Abraão é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. Ele ouviu sua voz, creu e obedeceu, saindo de onde estava, sem saber para onde ia. Essa declaração de Hebreus 11:8 mostra muito bem o tamanho e a dimensão da fé de Abraão. Ele ia para um lugar que ele não conhecia, ele não sabia para onde estava indo. Costuma-se dizer que a fé é um salto no escuro. Não podemos dizer que é um salto no escuro porque ele estava sendo iluminado por Deus. Calvino diz que essa fé foi a razão porque Abraão imediatamente obedeceu a Deus assim que recebeu a ordem de emigrar-se de sua terra. E então, em virtude desta mesma fé, marchou avante rumo à concretização da sua vocação até o fim. A fé que Abraão possuía foi claramente confirmada por esta dupla evidência: sua prontidão em obedecer e sua perseverança em agir. Subtópico 1.1: tirado da idolatria. Esse é um dado bíblico bem interessante. Abraão, ele participava de uma família idólatra. A ênfase aqui do comentário, como sempre gosto de colocar, tirando do tópico, uma ênfase para chamar a atenção. Criado e cercado pela idolatria, isso é um dado bíblico, não podemos deduzir outro destino senão as mesmas tradições idólatras dos seus pais, como está até bem claro lá em Josué, no capítulo 24. Deus, porém, chama a Abrão sem lhe mostrar antecedentes. Olha o que diz lá Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses.
Inclusive tem uma tradição judaica de que a família de Abraão era fabricante de ídolos. Sobre Abraão, diz Flávio Joséfo, foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, essa é a declaração de Flávio Joséfo, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar e o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem. Os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Inclusive tem uma outra tradição judaica que afirma que Abraão teria sido jogado numa tina de óleo fervente, a mesma tradição que se fala acerca do apóstolo João, do evangelista João, e teria saído ileso, comprovando o quanto o Deus que ele estava jurando fidelidade era o Deus verdadeiro. Então os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem e com o auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. É interessante como Flávio Joséfo usa um argumento que era bem-vindo aos gregos, a necessidade, que era muito compartilhado por alguns filósofos, a necessidade de um poder superior, de uma divindade superior, para não trazer confusão e desordem, o caos ao universo. 1.2, escolhido para ser abençoado. ênfase do comentário. É muito importante notar que Deus não diz a Abraão que caso ele vivesse em justiça, Deus o abençoaria. Deus o escolhe e promete abençoá-lo. Adendo aqui, Deus não escolhe para a salvação. A escolha de Deus diz respeito a uma missão, que é a que Abraão tem aqui. Agora, isso não significa que Abraão não precisaria viver uma vida de obediência, mas foi a fé na bênção prometida que gerou a obediência e não o contrário. Aqui nós temos a questão de uma doutrina importantíssima, que é a justificação unicamente pela fé, e que luteranos posteriores disseram que é a pedra de toque pela qual a igreja ela se sustenta ou cai. Chamado divino para Abraão abençoar o mundo na graça redentora faz paralelo com a designação divina de Noé de fazer o mesmo pela criação na graça comum. O padrão do chamado divino a Abraão lembra o padrão divino da criação, anúncio, ordem e notícia, com uma adição da promessa divina, com o fim de encorajar a obediência fiel de Abraão. A chamada de Abraão, ela tem um toque criacional, e isso vai ecoar lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, quando Paulo diz que em Cristo nós somos uma nova criação, embora algumas Bíblias traduzem como uma nova criatura, mas no sentido de uma nova criação. 1.3, chamado para um propósito, ênfase do comentário. O chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Deus abençoaria todas as famílias da terra. Nunca tem a ver apenas com a gente. Sempre tem propósitos maiores do que a gente, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Então nós temos que entender que muitas coisas que Deus não concede é porque eu tenho que pensar em que sentido vai afetar outras pessoas. Eu não posso ser egoísta em achar que somente eu deva ser atendido. Então, quando há um propósito em nossas vidas, esse propósito é maior do que nós mesmos. Nós somos chamados, ou devemos ser chamados, para abençoar vidas, como Abraão foi. O chamado divino contém 7 elementos, que é o número simbólico de completude. Farei de você uma grande nação. 2, o abençoarei. 3, tornarei seu nome grande. 4, você será uma bênção. 5, abençoarei os que o abençoarem. 6, amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E 7, como clímax, na 7ª posição favorecida, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Note aqui no 5 e 6, Deus abençoa os que abençoam Abraão.
e amaldiçoa quem o amaldiçoa. É Deus quem faz isso. Não cabe a nós amaldiçoarmos alguém, quem quer que seja. Isso é um adendo importante. Sintetizando aqui o primeiro tópico, eu ensinei que o chamado de Deus em nossa vida não depende do nosso passado irrepreensível. Se assim fosse, nenhum de nós teríamos chances de sermos abençoados. Deus, por sua graça, pode e chama os piores pecadores, muda seu rumo, os abençoa e enche suas vidas de propósito. Abra um parênteses aqui, um livro que fala muito sobre a questão do propósito, ou seja, qual é o sentido da vida, é o livro de Eclesiastes. É a grande pergunta que nós encontramos em Eclesiastes. Qual é o propósito da vida? E é justamente isso que está sendo mostrado aqui. Vamos agora ao tópico 2, de Abraão para Cristo. O chamado de Abraão apontava para Cristo. Paulo explica isso em Gálatas e Romanos de forma clara e ampla. Como Abraão, ele é tido como o pai da nação judaica, Abraão foi quase que monopolizado pelos judeus. Então Paulo, ele sente a necessidade, por revelação, de explicar como nós podemos herdar as bênçãos se nós não somos descendentes carnais de Abraão. E essa preocupação de Paulo lá em Gálatas, principalmente em Gálatas, mas também em Romanos. 2.1. As bênçãos em Cristo. A ênfase do comentário. A última parte das promessas de Gênesis 12:3 diz que através do descendente de Abraão, que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Lembrando do primeiro vídeo, na primeira lição, em que nós falamos acerca disso, que o grande objetivo de Gênesis é falar da origem da salvação. E a partir do capítulo 12, explicitar a origem patriarcal, que é a origem de Israel, é porque através de Israel viria o Messias. Paulo nos dá a interpretação precisa desta promessa em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de um só, e a tua posteridade, que é Cristo. Paulo se pega aqui no singular que é utilizado e diz que essa profecia está dizendo especificamente acerca de Cristo. Segundo Calvino, para provar que nessa ocasião Deus falava a respeito de Cristo, Paulo chama a atenção à forma singular, denotando um descendente específico. Não se interpreta como coletivo, e sim falando de um descendente específico. Essa é a posição paulina, e aqui Calvino explora essa explicação. Já verificamos que todos somos malditos por natureza e que a bênção de Abraão foi prometida a todas as nações. É por isso que Abraão é chamado de pai de todos os que creem, porque é feita uma promessa a todas as nações. Então, mesmo não sendo descendentes carnais de Abraão, somos descendentes espirituais e assim herdamos as promessas em Cristo. Todos a alcançam indiscriminadamente? É claro que não, mas somente aqueles que são congregados no Messias, em Cristo. Pois quando são reunidos num só corpo, sob o governo e direção do Messias, eles se tornam um só povo. Aquele que deixando de lado toda a controvérsia, investigam a verdade, esses reconhecerão prontamente essas palavras não constituem uma mera comparação, e sim uma causa. Concluímos, pois, que o apóstolo tinha boas razões para dizer que a aliança foi estabelecida em Cristo ou em referência a Cristo. Vamos aqui ao subtópico 2.2. Cristo para as nações. Qual é a ênfase do comentário? Precisamos também perceber algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam, que as bênçãos de Deus, que nascem no patriarca e culminam em Cristo, não estavam restritas apenas a Israel. Isso foi uma grande falha de Israel em compreender isso. Na promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui deixa claro, não é somente para Israel, mas eles compreenderam algo que era exclusivo deles. Mas Deus deixou isso claro, sempre deixou isso claro ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós poderíamos aqui tirar uma aula inteira só acerca dessas passagens no Antigo Testamento que evidenciam
que as promessas de Deus não estavam restritas a Israel. Não é uma, entre aspas, novidade do Novo Testamento, ela já está lá. Aqui deu o exemplo de Gênesis 14, 18, Êxodo 12, mas eu destaquei aqui Isaías 49, 6. Pouco é que sejas o meu servo. Essa questão do servo em Isaías é muito flexível. Ora fala do profeta, mas em outros momentos fala da nação, e aqui está falando da nação. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O profeta representando a nação, dizendo aqui, também te dei para a luz dos gentios. Mas Israel, em razão do seu orgulho racial, sempre viu os gentios como excluídos da graça de Deus. Foi exatamente por isso que Israel fracassou em sua missão no mundo. Daí nós temos aquele versículo lá no Evangelho de João, que é considerado o mais triste de toda a Bíblia. Veio para os seus e os seus não o receberam. O livro de Jonas foi escrito para demonstrar este fracasso missional de Israel. Mas não é somente o livro de Jonas, eu destaco também o livro de Ruth. Ruth é uma moabita e nem por isso ela deixou de ter a possibilidade de fazer parte da aliança de Israel. Ela se tornou descendente, antepassado de Davi e, consequentemente, antepassado do Senhor Jesus segundo a carne. E ela era uma moabita, os moabitas que eram considerados que era um povo, lá segundo Deuteronômio, que estava excluído da congregação do Senhor. E tem uma tradição que diz que, inclusive, Ruth estava sendo preparada para ser sacerdotisa na religião moabita. 2.3. Uma mesa abundante. Deixa primeiro saciar os filhos. Está lá em Marcos 7, 27. Aquela passagem da mulher Ciro-fenícia ou da mulher cananeia. Vocês podem analisar no trimestre passado, uma lição analisou essa passagem do Evangelho de Marcos. E os filhos, nesse caso, era Israel. E Cristo não diz apenas ele diz primeiro. É interessante isso. Jesus, falando dos filhos, representando Israel, não diz exclusivamente, mas primeiro. Ou seja, Jesus veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para cumprir as promessas que foram feitas inicialmente a Israel. É o que está lá em Mateus capítulo 10. A mulher humildemente entende, mas responde que as bênçãos de Deus sobre Israel em Cristo são tão fartas que abençoariam também os gentios. É aquele significado das migalhas caindo da mesa de seus senhores. Cristo se alegrou com esse discernimento e a abençoou. Então aqui, aquela passagem, já falamos isso no trimestre passado, mas vale a pena repetir aqui, aquela passagem sendo lida rapidamente, parece que Jesus está menosprezando, mas ele está, na verdade, repetindo o que todos os judeus diziam. E mais importante, Jesus não está dizendo exclusivamente, está dizendo primeiramente ele tem que atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui então falando da síntese do tópico 2, eu ensinei que a história de Abraão só encontra pleno significado em Cristo Jesus. É isso que Paulo nos mostra lá em Gálatas. Nosso estudo a respeito dele nos serve para crer em Cristo e recebê-lo junto com as suas bênçãos. Deus aparece a Abraão mais uma vez e, para lhe encorajar, reafirma a sua promessa de fazer dele uma grande nação, do qual viria o Cristo, que abençoaria todos os povos. Esse é o tópico 3, que fala sobre a resposta de Abraão, que é a fé. Subtópico 3.1. O que justificou Abraão é o que nos justifica hoje. ênfase do comentário. Abraão, no caso aqui no texto bíblico, antes dele ter o seu nome mudado, Abraão creu em Deus e Deus o justificou por esta confiança. E creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. A primeira resposta nossa que Deus espera das promessas é a fé. A fé que move a obediência em relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui eu fiz questão de pegar o subsídio da revista do professor. Crer foi imputado como um ato de justiça a Abraão. Algumas pessoas pensam que na época veterotestamentária os indivíduos eram salvos pelas suas boas obras e não por sua fé, mas esta é uma ideia errônea. A graça já está presente ali no Antigo Testamento. Basta ver, por exemplo, o livro de Deuteronômio.
que merecia até um trimestre separado apenas para o livro de Deuteronômio. Abraão não foi salvo por causa da sua vida justa, mas por acreditar em Deus e ser declarado justo por ele. É a declaração de vários versículos nas cartas de Paulo, e eu destaquei aqui Efésios 2, versículos 8 e 9, que deixa de uma maneira bem esmiuçada, bem explicada, incontestável. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Segundo Lutero, em sua carta a respeito da tradução bíblica, Lutero explorou muito esse assunto em todos os seus escritos, mas eu deixei aqui um exemplo de uma carta que ele escreveu acerca de tradução da Bíblia, que você encontra no volume 8 das obras selecionadas. Se Abraão ficou justo por obras, ele pode gabar-se, mas não perante Deus. Mas quando se cortam todas as obras de forma tão radical, e ali o sentido tem que ser que somente a fé torna justo, se alguém quiser falar de forma clara e explícita desse corte das obras, tem que dizer, somente a fé e não as obras nos tornam justos. O próprio objeto obriga tal, além da característica idiomática. Isso tem que ficar muito bem claro. A nossa salvação não procede de obras, daquilo que nós fazemos, muito menos de obras da lei, ou seja, daquilo que especifica dentro da palavra de Deus o que eu devo fazer. A minha salvação vem mediante a fé, e é a fé salvífica, ou seja, a fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso significa que as obras não são importantes? Não é isso. Mas eu creio para ser salvo, e uma vez salvo, eu faço as boas obras. É justamente o que diz aquela passagem bíblica, que nós fomos salvos para as boas obras. Não são as boas obras que vão nos tornar salvos. Porque eu sou salvo, eu faço boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. E além disso, tudo que eu faço não é para que eu alcance algo da parte de Deus, mas deve ser encarado como um ato de agradecimento a Deus. O nosso culto sempre deve ser entendido como gratidão a Deus. 3.2. Uma mulher de fé ao lado. Costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecendo de fazer a mesma coisa com Sara, sua mulher. Mas aqui temos um exemplo de unidade de fé em um casal escolhido por Deus para viver e fazer coisas grandiosas. A importância de Sara para a história da salvação é confirmada pelo fato de que ela é a única mulher na Bíblia cujo nome é mudado. Essa questão de mudança de nome é muito importante. Tem toda uma teologia por trás disso no livro do Gênesis, e cuja época da morte é detalhada lá no capítulo 23, versículo 1. Sarai e Sara provavelmente sejam variantes dialéticas significando princesa. Sara especificamente significa princesa. Sarai poderia significar minha princesa, mas isso é um pouco debatido. E aí muitos aceitam que Sarai seria apenas uma variante da palavra Sara, que essa significa princesa. Sarai, seu nome de nascença, provavelmente retrocede à sua origem nobre, enquanto que Sara, seu nome pactual, seja um prospecto de seus descendentes nobres, quando diz que reis procederiam dela, príncipes. Subtópico 3.3. Abençoados com Abraão. Temos o hábito de chamar Abraão de pai da fé. Isso não significa que devemos apenas nos espelhar em Abraão e tê-lo como modelo. Significa que a escolha e o chamado de Deus a Abraão são a demonstração de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa de redenção através da semente da mulher, que é o proto-evangelho lá em Gênesis 3,15. O primeiro anúncio da vinda do Messias, e que é por isso que é conhecido como o proto-evangelho. Sintetizando aqui o tópico 3, eu ensinei que a forma como Abraão é aceito por Deus é a base da doutrina do Novo Testamento, que é a justificação pela fé somente. Essa doutrina, que começou a ser explicada magistralmente por Lutero, ela é um pilar do pensamento bíblico no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Então, Paulo bate muito nessa tecla. A nossa salvação, a nossa justificação, ela provém da fé. E não é aquela fé apenas como uma anuência intelectual, porque o próprio Tiago diz que os demônios também creem em Deus e tremem por isso.
Não é esse tipo de fé, mas é a fé salvífica, ou seja, é aquela fé em que você abraça Jesus como seu Salvador. Não é por aquilo, eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Por isso é que não é adequado falar que nós temos que pagar um preço. Essa é uma expressão muito infeliz e que vai contra tudo aquilo que nós encontramos nas cartas de Paulo. O preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Temos que ser obedientes? Temos que praticar boas obras? Sim, mas não porque eu quero alcançar a salvação, mas porque eu já sou salvo e eu compreendo o valor, a importância das boas obras. Vamos lembrar do livro de Jó. A tese do inimigo é que Jó servia a Deus debalde. O que quer dizer isso? De maneira interessada. Ele só serviria, segundo o inimigo, Jó só serviria a Deus porque ele estava sendo abençoado. Mas como ele diz, tira tudo dele e vê se não blasfema de ti na tua face. E aí o livro de Jó nos mostra como alguém que perdeu praticamente tudo e mantém a sua fidelidade até o final. E aquilo no qual devemos crer para ser justificados é no Cristo para quem Abraão apontava. Conclusão: a fé genuína nasce em nosso coração a partir do anúncio do Evangelho, como dádiva de Deus. Mas esta fé, ainda que verdadeira, passa por provas de fogo enquanto estamos peregrinando neste mundo. Isso veremos na próxima lição. Então, a caminhada, a trajetória de Abraão, ela não foi sem percalços. E é isso que nós vemos em toda a história de Abraão. As provas que ele passou para que ele evidenciasse e demonstrasse essa fé. E aqui, mais uma vez, eu mostro toda a bibliografia que eu coloco à disposição para a elaboração desses slides. Que Deus abençoe.